Eu fui chamado, fui escolhido para servir o altar. Eu fui tocado pelo teu amor, Senhor. Mestre, estou aqui, quero entregar a ti. Mestre, estou aqui, tomo meu sim, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me chamaste, ó Senhor, e eu respondi: estou aqui, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me chamaste, ó Senhor, e eu respondi: estou aqui. Eu fui chamado, fui escolhido para servir o altar. Eu fui tocado pelo teu amor, Senhor. Mestre, estou aqui, quero entregar a ti. Mestre, estou aqui, tomo meu sim, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me chamaste, ó Senhor, e eu respondi: estou aqui, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, ser
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me chamaste, ó Senhor, e eu respondi: estou aqui. Eu fui chamado, fui escolhido para servir o altar. Eu fui tocado pelo teu amor, Senhor. Mestre, estou aqui, quero entregar a ti. Mestre, estou aqui, tomo meu sim, chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Chamado a ser um servo do altar, chamado a viver a Eucaristia tão perto, servindo o altar tão perto de ti. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Me chamaste, ó Senhor, e eu respondi: estou aqui. Chamado